ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja bem-vindo a mais uma edição preparada sempre com muita dedicação e carinho para você que gosta, que curte, que acompanha e, mais do que simplesmente acompanhar, gosta de interagir com o programa. Gosta de debater os assuntos, gosta de dar as suas opiniões, as suas visões. Você é sempre muito bem-vindo aqui, afinal de contas, a nossa construção passa, obviamente, pela sua participação também. E sempre que eu falo da sua participação, eu lembro, e o pessoal já coloca aqui o meu perfil lá no Instagram também, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar. Recebo muito carinho da audiência, dos telespectadores do Vejam Só, e desde já deixo aqui o meu agradecimento. E por lá também a gente pode conversar um pouquinho sobre teologia, que é uma temática que a gente gosta demais. Você pode mandar a sua sugestão de temas aqui para o programa, sugestão de entrevistados também, né, de participantes. Dá para a gente interagir lá e conversar, é sempre muito bacana. Então chega por lá e você vai ser muito bem-vindo também. E na medida do possível eu vou respondendo todo mundo, a gente vai bater um papo por lá também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência já vou colocar o tema aqui que nós vamos conversar na noite de hoje, um tema muito interessante, muito bacana. Talvez você não tenha parado para refletir, para pensar sobre o assunto, mas é uma temática bem importante na nossa caminhada e, obviamente, na sequência, vou abrir a oportunidade para você participar e dar a sua opinião lá no nosso Instagram também, tá certo? Vamos aos nossos convidados? Muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Richard Godoy, ele que é ministro lá da Igreja Batista Atos 29. Pastor Richard, obrigado, meu irmão, pelo carinho, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só nessa noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, paz do Senhor Jesus, uma boa noite. A alegria é toda nossa poder participar com vocês desse programa, que tem sido uma ferramenta de bênção, que tem sido um instrumento de Deus, né, para levar o conhecimento, o saber teológico, através de tantos debates, tantas discussões. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui para a gente discutir, conversar sobre um tema que é muito importante, muito atual. Sem dúvida, o agradecimento e a gratidão é nossa, pastor, pelo carinho do irmão, reservar um espacinho na agenda e de fato, essa contribuição que a gente quer deixar aqui, nesse legado que a gente quer deixar aqui no Vejam Só, essa construção do conhecimento. Às vezes o pessoal fala, mas vocês não chegam a conclusão nenhuma. Irmão, tem mais de 2000 anos que a teologia está debatendo e não chegou à conclusão. Eu não vou ter essa ambição de 1h10 resolver tudo. Mas a ideia é que você aí se interesse. Aí vai ler, vai pesquisar, vai se aprofundar. Aí você vai chegar às suas conclusões aí também, tá bom? Pastor Richard, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. Para o irmão passar para quem nos assiste o endereço certinho e os dias e horários assim, das principais atividades por lá. Por favor. Pois não, a nossa igreja fica localizada ali em São Caetano do Sul, ali no ABC Paulista, a Igreja Batista Atos 29, e o nosso endereço é Rua Nazaré, 1296, ali no bairro Barcelona. Você pode nos encontrar também no Instagram, nós temos o site da igreja, que é igrejabatistaAtos29.com.br, e também estamos em todas as redes sociais. Nós temos reuniões às quartas e aos domingos sempre às 9 horas da manhã. Boa, então aí as informações. Nós, inclusive, vamos deixar também o contato que o pastor Richard divulgou à sua disposição durante o programa. Ele vai aparecer aí para você e também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você não anotou, passou, não prestou atenção, não tem problema. Vai lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só, o @programa Vejam Só, e por lá você vai localizar todos os contatos também. Aí pode mandar pergunta, tirar dúvidas, entrar em contato, tá bom? E pegar as informações necessárias. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço, uma honra, um privilégio estar aqui. Muito bacana, vai ser bem legal a nossa conversa. E o Vejam Só tem a oportunidade de receber novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Marcos Antônio da Silva, ele que é ministro lá do Templo Batista de Indianópolis. Não só o pastor Marcos, mas toda a comunidade ali também do Templo Batista, parceiros aqui do Vejam Só, sempre nos auxiliando, contribuindo, nos visitando aqui. Pastor Marcos, de novo, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo novamente, meu irmão. É sempre um prazer estar aqui, Zeca, e poder nos comunicar, né, com seus milhares de telespectadores, né? E a gente está aqui para, de alguma forma, trazer uma contribuição, né? Seja através da nossa percepção, seja através de informações, e cremos que o nosso objetivo, que ao final
tudo isso promova a honra e glória ao nome de Deus. Né? Amém, sem dúvida nenhuma. De novo, deixo registrado aqui o nosso agradecimento, pastor, como programa, pela parceria dos irmãos. E para a gente começar, eu vou pedir também as informações da igreja lá para a gente. O endereço certinho, os dias e horários assim, das principais atividades lá da comunidade, por favor. O Templo Batista, né, está ali localizado no bairro de Indianópolis, na Avenida Miruna, 517. E de uma forma provisória, né? Estamos construindo um novo templo bem do lado desse endereço, né? Antes era a Alameda do Jurupis e todo mundo conhecia pela Alameda do Jurupis. A igreja está ali no bairro há 55 anos, né? Então, nas redes sociais é só você digitar Templo Batista de Indianópolis e você vai ter lá o canal do YouTube, você vai ter as programações, né? E todos os dias estamos lá nas redes sociais trazendo de alguma forma contribuição. E os nossos cultos principais quarta-feira, 19h30, nosso culto de oração, domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, às 10h15 o nosso primeiro culto matinal e às 19 horas o nosso segundo culto, o culto noturno. Boa. Inclusive, aqui no Vejam Só, nós temos acompanhado essa transformação da igreja também, mudança de endereço, a construção do templo. Tem sido um acompanhamento, ainda que a distância, mas sempre que os irmãos vêm aqui, vão passando e nos atualizando dessa reestruturação ali da comunidade também. E, pastor Marcos, antes da gente entrar no nosso debate, o irmão também é presidente de uma convenção, da Convenção Batista Bíblica, é isso? Há 12 anos, né, eu sou presidente da Comunhão Batista Bíblica Nacional, que é uma comunhão das igrejas batistas bíblicas do Brasil. Legal, muito bacana. Fica aqui também nosso abraço a toda a Comunhão Batista Bíblica também, aos irmãos ali, o nosso carinho. Deus continue abençoando, derramando graça no trabalho dos irmãos também. Hoje, inclusive nós já falamos aqui de Batista, da comunhão, e o nosso papo vai exatamente nessa direção. O que a gente quer entender hoje e responder, e a pergunta vai aparecer aí para você, que é o tema do programa, é se o denominacionalismo, esse apego a denominações, a instituições, a regimentos, regulamentos, se isso de alguma forma é prejudicial para a caminhada da igreja e, obviamente, para a expansão do evangelho e do reino. Tem surgido e crescido a cada dia um movimento no seio da igreja, aqui no Brasil isso é muito emblemático, que vai contrário a essa institucionalização, um movimento que é denominado de desigrejados. Pessoas que vão se reunindo, vão quebrando essas amarras das instituições, dizendo que isso é prejudicial, fazendo reuniões mais orgânicas em casa, sem esse apego de compromisso com dia, horário e tudo mais. Aí vão surgindo diversas questões nesse caminho. E sempre apontando para, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas aqui, né, para um retorno à prática inicial da igreja, dizendo que a igreja primitiva era assim que o fazia e esse é o correto. É óbvio que, assim como a revelação bíblica é progressiva, eu acho que a gente tem que entender que a caminhada da igreja também é progressiva. E o que a gente precisa entender é, será que esse progresso fez bem ou mal? É correto ou errado? Estamos no caminho ou desviando dele? São algumas questões que nós vamos tentar no programa de hoje responder. E eu vou começar, meus irmãos, pegando a resposta de vocês para a nossa pergunta-tema. Como é que vocês respondem o tema do programa? E depois nós vamos avançando nesse debate também. Pastor Richard, vou dar a honra do irmão começar dando a sua resposta. Aí, no segundo bloco, o pastor Marcos começa com a palavra. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Esse denominacionalismo é, de alguma forma, prejudicial? Primeiramente, uma satisfação também conhecer o pastor Marcos, aqui da região aqui de Indianópolis. Gosto muito daquela região ali de Moema, ali uma região excelente. Nossa família sempre está por lá. Essa pergunta é uma pergunta interessante, é um tema muito interessante, porque se nós formos responder com base na história, né, no desenvolvimento eclesiástico, no desenvolvimento da igreja, a resposta é que o denominacionalismo ele não é prejudicial. O denominacionalismo é uma conquista para a igreja. Quando nós olhamos para o desenvolvimento da igreja, a gente vê que o denominacionalismo veio de um desejo dos crentes, daqueles que se convertiam a Cristo,
viver de forma livre ou separada do Estado. Até mesmo como resultado da reforma protestante, que veio fazer, né, o desvínculo ali da fé católica, da fé romana, do abuso religioso proposto pela fé romana, a fé protestante também se tornou, nos países que a abrigaram, uma religião estatal. Uma religião também coordenada e unificada com o Estado. Então, o movimento do denominacionalismo, ele nasce daí, de grupos que querem se desvincular do Estado e querem ter uma vida piedosa, uma vida baseada nos seus preceitos doutrinários, na sua questão de livre culto, de livre exame das Escrituras. Então, a título inicial, o denominacionalismo é um movimento muito proveitoso para a igreja, né? Ele fez com que a igreja conseguisse ter essa autonomia, essa liberdade de expressão e essa liberdade de culto autônoma ao Estado. Os grupos, por exemplo, dos puritanos, os próprios grupos dos presbiterianos, os grupos batistas, né? Eles surgem desse desejo pelo denominacionalismo. É claro que depois a gente pode falar isso num próximo momento, a exacerbação disso, a organização empresarial, comercial disso, pode trazer, sim, e tem trazido alguns prejuízos. Mas a minha fala aqui, a minha defesa, é que o denominacionalismo, na sua origem e na sua prática, e como ele chegou aqui no Brasil, ele é muito proveitoso. Acho que talvez até o termo tenha se desgastado, né? Porque, de fato, essa ideia que o irmão colocou, dessa pontuação de que as divisões eram feitas por entendimento teológico e esses nomes transmitiam isso, talvez hoje já tenha até se perdido também, né? A coisa foi se subdividindo tanto que até se perdeu. Bom, vamos ver como é que a gente chega aí no bem comum ainda durante a nossa conversa. Mas, pastor Marcos, quero ouvir o irmão também. É de alguma forma prejudicial para a caminhada da igreja esse denominacionalismo ou essa entrega exacerbada às questões denominacionais? É um tema que envolve muito tempo de história, né? E a gente, para entender o hoje, a gente tem que começar, como o pastor muito bem fez, né? Voltando na história para a gente entender tudo isso, como começou e aonde chegou. É como sempre, né? Tudo começa com muito boa intenção, com muito bom propósito. E com o tempo, esse propósito vai sendo deixado e vai se afastando daquilo que alimentava o movimento, né? E a gente sabe, não é, que nós tínhamos uma igreja dominante, não que existia movimentos paralelos, e eles existiram, mas eram sufocados por essa igreja dominante, né, até o século XVI, né? Então, você tinha uma igreja, praticamente uma igreja única, e ela ditava a teologia, ela ditava as práticas cristãs. Então, surge um movimento insurgente dentro da própria igreja, né? E que faz com que haja essa revolução. Então, cria-se, se luta por essa liberdade, né? Então, mas era uma liberdade que ainda era usufruída a partir de muito custo, né? Você tinha que ter um apoio político também. Essa fuga do domínio político ainda não foi conquistada na reforma, né? Então, se você quisesse levantar a sua voz, você tinha que ter um forte apoio por trás, porque senão você não sobrevivia, né? Havia uma perseguição muito forte. Então, mas com o tempo você vai vendo que as coisas vão se solidificando a princípio, a liberdade, ela começou a ser usada e debatida, e começaram a surgir as várias denominações a partir de vários pensamentos, várias interpretações. E eu penso assim que, desta forma, existe o lado positivo da união das igrejas. Isso fortalece o ministério, isso potencializa a obra evangelística, porque sozinhos nós podemos fazer muito pouco. Então, há sim uma necessidade de união, né? Mas há também essa questão
do preconceito contra a denominação. Hoje, no nosso grupo, se você fala assim, nós somos uma denominação, parece que as pessoas fazem até o sinal da cruz, né? Não queremos envolver o nosso grupo com esta palavra, né? Porque denominação começou a se desgastar porque ela se identificou muito com o sistema da igreja dominadora, né? Ela impunha suas normas e as igrejas perdiam as suas liberdades individuais, então a igreja local passou a perdeu as suas características, né? Então hoje nós vivemos o que nós chamamos uma Babel religiosa e isso tem contribuído negativamente. Se nós pensarmos no o berço que origina isso, a Europa, se nós somos, né, para a Holanda, se nós somos para a Suécia, se nós somos para a Inglaterra, hoje o índice de cristãos nativos, ou seja, do próprio país, se resume a 5%, essa é a estatística básica, ou seja, esses movimentos, ao invés de fortalecer a igreja, promoveu um grande ateísmo, né, em função desses conflitos de brigas teológicas, de pensamentos e interpretações bíblicas. Então, de um lado, você tem a organização como uma necessidade para se cumprir Marcos 16, 15, né? De outro lado, você tem o problema desse debate, às vezes falta de humildade, às vezes falta de longanimidade, faz com que haja tantos pensamentos que hoje as pessoas, para você falar de Cristo, você tem que praticamente desconstruir a visão que ela tem de religião para depois levar ela a entender o verdadeiro sentido da religião. Sim. Então, tem o lado bom e o lado ruim, e a gente tem que... acaba que fica um fenômeno, né, pastor Marcos, e alguns estudiosos, né, sociólogos vão trabalhar com isso, que hoje já fica difícil até você falar de um cristianismo. A divisão é tão grande que, às vezes, até a necessidade de você colocar isso no plural, cristianismos. Tamanha diferença que você encontra, tamanha diversidade. O movimento é tão plural, assim, é tão dividido, que às vezes você chega em alguns pontos assim que você já até... Mas será que isso aqui é aquele cristianismo que nós estamos falando lá? Será que é a mesma coisa? O negócio de diluir... um pouquinho assim, algumas palavras perderam até o seu sentido natural e passaram a ser ofensivas. Por exemplo, nós somos um movimento chamado fundamentalista, né? O fundamentalismo. Quando você fala fundamentalismo, puxa, isso aí é um negócio meio xiita. Por exemplo, legalista, né? Que é uma palavra no dicionário, o seu sentido é de acordo com a lei, legal, né? Mas falar que é legalista parece que é um sinônimo de quadrado ultrapassado. Então, as palavras hoje precisam praticamente ser redefinidas, né? Porque elas perderam o seu sentido natural. Então, é um momento muito complexo, né? Muito complexo. Sim, fica muito difícil até a gente entender. Eu até marquei aqui para a gente falar depois sobre essa questão da liberdade e a gente tentar entender um pouquinho disso, porque parece que essa briga da reforma pelo exame livre das Sagradas Escrituras tinha uma ideia ótima, mas parece que ela não rendeu bem. Não sei se era isso que Lutero estava pensando também, né? Ele não está aqui para dar uma entrevista para a gente. Nós vamos ter que tentar entender como é que isso funcionou. Mas antes de continuar, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste, me acompanha, participar também, dando a sua opinião sobre o tema. E você vai acessar lá nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. Chegando por lá, você vai acessar as nossas enquetes. A enquete que a gente colocou para o programa de hoje é a seguinte. Põe na tela aí, por favor. Você observa que hoje falamos mais das placas das igrejas que de Cristo? Você acha que tem uma competição nisso? Assim, então, o importante é eu falar mais da minha denominação do que, obviamente, da pregação do evangelho, do reino, da pessoa de Jesus. Como é que você observa essa questão na caminhada da igreja? Então, você tem duas opções. Sim, você acredita que hoje as placas são mais importantes, ou não, você não acredita isso, não observa isso, não é isso que a sua experiência identifica. Escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá bom? E nós vamos pegar essas justificativas e colocar aqui durante a nossa conversa para a gente poder, então, tecer alguns comentários em cima da sua observação também, tá certo? Eu já falei do nosso Instagram e vou falar também aqui do nosso Facebook e do nosso canal lá no YouTube. E você acha o Vejam Só nas redes sociais procurando por Programa Vejam Só. É só você digitar lá na busca que já vai aparecer. Inclusive, nós reativamos o nosso canal lá no YouTube,
tá bom? Se você ainda não segue lá o nosso perfil, vai lá e siga lá no YouTube também, se inscreva no canal, ative as notificações. Lá você vai ter acesso a todo o nosso material, tudo aquilo que nós produzimos novo e também tem uma playlist lá que nós denominamos de Vejam Só Retrô. Ali vai ter muito conteúdo. Se eu não estou enganado, tem programa ali a partir de 2005. Então, tem muito conteúdo para você. Chega lá que você vai ter acesso a tudo. Tá tudo lá disponível, de graça. Você vai lá, assiste uma vez, assiste de novo, compartilha. É muito bacana. Tem muito material para você. Então, vai lá no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Por que isso? Porque nós estamos transmitindo ao vivo nas nossas redes sociais as nossas gravações aqui do Vejam Só. Então, você que segue, que curte, que está inscrito nos nossos canais lá das redes sociais, você vai ter acesso a esse material. E é só para quem está lá na rede social, viu? Então, você vai receber uma mensagem dizendo assim, Vejam Só está ao vivo. Você clica e assiste, tá bom? Então, vai lá nas nossas redes sociais que você vai ter acesso, além de toda a informação do programa, obviamente, toda a interação aqui com a nossa produção. Além disso, o Vejam Só está nas plataformas de áudio. Escolha a sua predileta e acesse o nosso conteúdo também. Aqui em São Paulo, por exemplo, que tem um trânsito tranquilo, sossegado, em paz, assim, você vai conseguir ouvir mais ou menos, acho que umas 3, 4 edições do Vejam Só por dia no trânsito. Aqui em São Paulo acho que consegue, né? Umas 3 horas a pessoa perde no trânsito. Rapaz, se bobear aí de volta, dá mais um pouquinho. Aí, talvez você consiga ter acesso a umas 5 edições. Eu não sei como é que é aí na sua cidade o trânsito, mas aqui em São Paulo você vai conseguir ouvir muito, Vejam Só, parado no trânsito, tá bom? Então vai lá nas plataformas de áudio e acesse o nosso conteúdo também, tá tudo lá à sua disposição, tá bom? Ê, São Paulo, terra boa. E pior que a gente não larga, viu? Reclama, mas não larga. Reclama, mas não larga. Pastor Richard, eu marquei aqui, para a gente conversar, que o irmão falou de uma conquista. Que isso foi uma conquista da caminhada da igreja, essa questão das denominações, desse empenho, principalmente por quebrar essa hegemonia de uma igreja única, que eu não sei se era o problema, mas apresentava o problema naquela época. Por que isso, de alguma forma, virou um problema, então? Onde é que nós tomamos o caminho errado? Em que momento isso aconteceu? Olha, eu acredito que, como o pastor Marcos bem colocou, a intenção era pura, né? A intenção ela era correta quando os movimentos foram se desvinculando, né, da igreja estatal, da igreja oficial. E eu acho que essa foi a grande conquista. Porque esse casamento que nós corremos o risco de repetir, né? Esse casamento entre o governo, a política e a igreja sempre resultou em algo complicado para a igreja. Então, a partir do momento que a igreja ela consegue esse desvínculo, consegue essa liberdade de fé, ela tem uma conquista. Os movimentos eles começam a chegar aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, e é a partir dos Estados Unidos que muitos desses movimentos chegam ao Brasil, né? Chegam ao Brasil conservando a ideia doutrinária, a ideia teológica, o conceito doutrinário, o conceito teológico. Tanto é que são denominações que se estabelecem no Brasil e que têm um impacto muito grande na evangelização do Brasil. Eu acredito que alguns movimentos livres que não tinham raízes nessas igrejas históricas, né, com uma confissão de fé mais bem elaborada, numa confissão de fé feita, né, por um concílio, por um grupo de irmãos, mas movimentos às vezes focados em uma pessoa, por exemplo. Você começa a ter movimentos na América do Norte, nos Estados Unidos, principalmente, focado em um líder que de repente recebe uma revelação, recebe uma iluminação, recebe a visita de um anjo. E esses movimentos crescem muito ali na América do Norte, começam a vir também aqui para o Brasil e acabam, né, aí trazendo o que o irmão perguntou. Perde esse fio da meada. Começam a acontecer muitos movimentos livres focados na pessoa de um líder. Já não mais num sistema doutrinário, num concílio, numa história. Então, a gente vai ver
as primeiras denominações que vão surgindo no Brasil, que são, de fato, divisões desses movimentos históricos e também desses movimentos livres que vêm dos Estados Unidos para cá, na grande maioria, né? Sim. Você acredita que hoje esse movimento dos desigrejados, por exemplo, que é algo que tem crescido, surge como uma resposta a essa institucionalização exacerbada da igreja? Eu acredito que existe, sim, dentro desse grupo, que é um grupo que, vamos dizer que é um grupo que tem crescido cada vez mais, eu acredito que existe, sim, pessoas que foram muito abusadas, pessoas que sofreram, né, dentro das instituições religiosas, que sofreram abuso da sua fé, abuso da sua crença, manipulação, engano, até estelionato, tantas outras coisas que a gente, infelizmente vê. Né? Então, eu acredito que há pessoas que ficaram realmente saturados, ficaram entristecidos, criaram uma ferida grande em relação a isso, mas soma-se a esse tipo de movimento também aqueles que querem, de fato, uma vida, né, cristã desvinculada de uma prática cristã. É o que a gente tem no Brasil, muito comum, do católico não praticante. O catolicismo, né? Tem muita gente que fala, eu sou católico, minha religião de matriz é o catolicismo, mas eu não sou praticante. Então, agrega-se a esse movimento dos desigrejados aqueles que são os protestantes, ou os cristãos, ou os evangélicos não praticantes. Sim. Aqueles que não querem ter um compromisso com as Sagradas Escrituras, que não querem ter, de fato, um compromisso com Deus, que não querem ter compromisso com uma comunidade, e aí acabam usando esse artifício de que eu não preciso estar ligado a uma instituição, eu não preciso estar ligado a um corpo, usam um termo, né, até equivocado, eu sou a igreja, né? Então, eu acredito que há, sim, um grupo que tem uma causa, né, ainda que uma hermenêutica, uma interpretação equivocada da prática do ser igreja, mas que nasceu de uma causa legítima. Mas soma-se a esse grupo muitos que acabam usando isso como um subterfúgio, como uma desculpa. Pelo menos é a forma que eu tenho visto e presenciado e tenho entrado em contato com esses movimentos. Boa. Pastor Marcos, o irmão falou muito na sua primeira fala de liberdade. Eu gosto muito da carta aos Gálatas, né, que Paulo fala muito da liberdade também, né, de libertar daquelas amarras da lei e tudo mais. Mas será que a gente soube lidar com essa liberdade aí que, vamos dizer assim, a reforma conquistou? A liberdade não foi um problema para a caminhada da igreja? Vamos dizer, a igreja, quando Lutero se levanta, o que estava acontecendo? Então, ele começa a estudar a palavra e ele começa a ver que a igreja se afastou da palavra. E ele, a princípio, ele não queria fazer um movimento para uma nova igreja. Ele queria provocar as pessoas a uma reflexão. Olha, nós estamos no caminho errado, nós estamos enxergando de uma forma errada. Mas o que aconteceu? Ele encontrou oposição, porque havia vários interesses que fez com que a igreja pensasse daquela forma. E não era o interesse espiritual, eram interesses políticos, interesses financeiros que movia a igreja. Então, o que acontece? Então, a igreja se viu nessa situação. Você não pode pensar diferente, você tem que pensar desta forma. E se você pensar diferente, você sabe, né? A história da Inquisição, né? E não tem só a Inquisição católica, né? Há uma Inquisição protestante também, que a gente não deve deixar de perceber, porque os perseguidos passaram a perseguir, né? Essa visão parece que alimenta a religiosidade. Então, a liberdade, o que era? Nós queremos viver a essência da palavra, nós queremos viver a verdade. Foi esse anseio, vendo que o domínio oprimia, e oprimia de forma maléfica, de forma herege. Então, era uma liberdade em busca de se viver a verdade. Aí onde surge o movimento puritano, né, na Inglaterra, né, que não é o movimento da reforma, é o movimento pós-reforma. Mas aí você tem a resistência, alguns ainda acreditavam
como Lutero, em ser possível reformar a igreja dentro da igreja. Aí surge o separatista, nós não entendemos que isso é possível, nós temos que sair fora para reformar. Então, aí começam os problemas de viver essa liberdade. E Paulo vai falar muito dessa liberdade, de saber usar essa liberdade e não usar essa liberdade para o pecado, mas usar essa liberdade em direção a Deus. Agora, você vai ver alguns movimentos que vão alimentar isso e que a gente chama de preciosismo. Então, surge na Europa, por volta do século XVIII, século XVII, os movimentos de nós precisamos estudar a palavra e enxergar na palavra a verdade. Então, surge o movimento baixa crítica. Não, nós queremos saber o sentido da palavra, o sentido do texto, a cultura do texto, nós queremos nos aprofundar. Aí o preciosismo faz com que surja o movimento chamado autocrítica, lá na Alemanha. Não, nós não só queremos saber a origem, mas queremos aqui saber o autor, a veracidade do texto, a veracidade, né, da inspiração. Sim. Nós agora queremos julgar essa palavra, se ela é inspirada mesmo, se ela é aceita mesmo. Então, tudo isso vem alimentando o quê? Essa pluralidade de pensamento, pluralidade de interpretação, e fora isso, você, quando surgem esses movimentos, ele está influenciado o quê? Pelo pensamento da sociedade, o movimento racionalista é que vai inspirar esses movimentos, e hoje o relativismo é que vai influenciar a teologia. Nós não podemos deixar de fora, porque sempre, eu falo assim, que eu divido muito bem assim, né? O catolicismo, assim como o cristianismo, ele é assediado por essa questão da estatística numérica. Então, pastores, quando estão juntos, a primeira pergunta que um faz para o outro é: quantos membros tem a sua igreja? E se a gente for falar assim, 20, né, dá um sinal de fracasso, né? Tem que ser 1.000, 2.000, 5.000. Então, tanto o cristianismo como o catolicismo, eles são assediados por essa questão estatística, só que cada um escolheu uma estratégia. E aí origina também esses problemas. O catolicismo escolhe a estratégia do sincretismo religioso. Então, ele faz uma fusão. Ele começa a ser um pouco espírita, um pouco judaico, um pouco místico, um pouco cristão e hoje um pouco carismático, né? Então, ele sempre, através do tempo, ele procura sobreviver e se manter no domínio através do sincretismo religioso. Só que o cristianismo, ele não aceita o ecumenismo, né? Então, batista é batista, metodista Sim. é metodista, e nós respeitamos uns aos outros, mas eu prego na minha igreja, você prega na sua igreja, e a gente não vamos dar o meu culto para você, e não, você também não vai dar o culto para mim. Então, tem muito... Mas a gente pratica o sincretismo que a gente chama cultural. A gente não se aproxima das religiões, a gente se aproxima da cultura do povo. Então, nós queremos fazer uma igreja mais popular, né? Ela é mais contemporânea. Então, e tudo isso faz com que esses objetivos nos afastam do propósito principal, daquilo que deveria ser a essência da igreja, de religar o homem a Deus, a partir da restauração de valores, a partir da restauração de princípios. Então, todo esse interesse numérico, esse interesse político, tudo isso tem conspirado. Agora, a gente sabe, Deus, na sua palavra, deixou bem claro, aquilo que vai dar certo exige união, e toda divisão ela vai enfraquecer. Sim. Todo reino dividido não prospera. E nós estamos vivendo o resultado desta fala e dessa verdade de Cristo. Essa divisão enfraqueceu o cristianismo. Então, hoje nós temos talvez 29% de cristãos no Brasil. Essa é a estatística, talvez o IBGE vai apontar um número um pouco mais diferente, mas quando a gente pensa na essência, o que é realmente desses 29% cristianismo? E talvez nós vamos continuar no número 5% ou um pouco mais, Sim. infelizmente, por causa dessas questões todas que estão alimentando as divisões. Então, essa questão do sincretismo cultural é uma teologia liberal. Então, a igreja é para cada pessoa. Mas se você está descontente com essa igreja, então você funda a sua igreja com a sua personalidade, com a sua crença. E faz com que, só permitido adentrar na questão dos desigrejados. Que são os desigrejados? Não é? As pessoas que estão desacreditando no sistema. Eles usam um pouco que
a igreja primitiva era a igreja nas casas. A gente não pode também fazer uma leitura histórica equivocada. Igreja na casa por quê? Perseguição. As pessoas... Tinha igreja nas catacumbas, tinha igreja na caverna. Então, nós vamos ter que ter igreja na caverna. É um sistema, né, de opressão que fazia com que a igreja se moldasse. Não era uma filosofia, olha, a igreja é nas casas. Essa era a filosofia do ministério. Não, eles queriam estar nos templos, né? Eles queriam estar reunidos, mas em função... Então, essa questão da igreja, estamos voltando à igreja primitiva, não. Essa não é uma leitura histórica correta do fato. Então, as pessoas, os desigrejados hoje estão descontentes. Agora, é lógico, a igreja vai continuar sendo igreja, mesmo que ela seja falha, imperfeita no sentido humano, ela é necessária. Então, é como pensar em casamento fora dessa formalidade civil que a nossa sociedade impõe. O casamento está tudo bagunçado, o homem não cumpre mais seu papel, a mulher não cumpre mais seu papel, não quero saber mais de casamento, vamos nos abrigar, juntar. É correto isso? Não, as instituições são perfeitas. Os homens, não. E não é em função dos homens, nós não vamos invalidar as instituições. As instituições se conservam. Deus vai buscar a igreja. A igreja é o ministério deste momento, não existe outro ministério, é este. E vai haver um remanescente, eu creio nisso, em nome de Jesus. Sempre eu fiel. Espero estar contado neles. Amém, bênção. Pastor Richard, o pastor Marcos até nesse desenrolar histórico colocou muito bem esse retorno assim, à leitura das Escrituras, a essa interpretação, a esse apego às Escrituras. Mas com o avanço da caminhada da igreja, a gente viu que as confissões de fé começaram a ganhar muita importância. Então, hoje, em algumas denominações mais tradicionais, inclusive os pastores dessas instituições precisam subscrever as suas devidas constituições para poderem caminhar junto com aquelas denominações. As divisões não começaram a ganhar mais importância do que a própria palavra? Ou seja, é mais importante que você subscreva a minha Constituição do que você leia a palavra? Não fervilhou muito mais isso? Assim, não acabou sendo um problema essas conquistas das divisões, assim, porque hoje é mais importante do que a própria Escritura, vamos dizer assim? Olha, eu acho que a gente pode avaliar essa questão tanto do aspecto negativo, como foi a sua pergunta, né, que gera essa necessidade de você se submeter a uma confissão de fé. Você não pode sair fora daquela cartilha, porque se você sair fora da cartilha, você não pode participar daquela comunidade, você não pode comungar com aqueles irmãos, você não pode exercer sua função ministerial. Então, de fato, talvez as confissões de fé tenham um efeito colateral, mas eu acredito que o efeito da confissão de fé ele acaba sendo muito mais positivo do que negativo, né? Por quê? Quando nós falamos das denominações hoje, né, dessas divisões que hoje, como você bem colocou, que a gente não sabe nem se é possível unir tudo isso ou de chamar do mesmo nome, de fato a gente olha para alguns tipos de movimento e não consegue entender que aquilo tem raiz no cristianismo, né? Fala, bom, isso aí pode ser qualquer outra coisa, menos cristianismo. Sim. O cristianismo que tem a ver com o cristianismo histórico, o cristianismo bíblico. Então, essas igrejas, muitas vezes, elas são fundamentadas sem ter, de fato, uma confissão de fé. Inclusive, até uma orientação que eu dou para você que está nos assistindo, que faz parte de uma comunidade, que faz parte de uma igreja, ou que está buscando uma igreja, procure entender no que aquela igreja crê. Qual é a profissão de fé daquela igreja? Mas, pastor Rich, sabe até o ponto assim, que eu quis levantar para a gente caminhar um pouquinho na questão do dogma. Porque às vezes eu fico com a impressão que a nossa preocupação principal é enquadrar o não cristão no nosso dogma e depois falar de Cristo. Então, por exemplo, você tem igrejas calvinistas. Então, primeiro, você tem que entender o calvinismo, você vai falar disso aqui, você tem que ver isso daqui, não, mas Jesus morreu por você, né? Então, você primeiro explica o que a igreja pensa e faz, para depois você falar do sacrifício, do importante, vamos dizer assim. E não só na questão doutrinária, mas às vezes em aspectos de usos e costumes. Abandona essa roupa aí, que isso daí não é de crente, não. Mas a pessoa nem se converteu ainda. A pessoa nem teve uma transformação. Mas se você já quer botar o estereótipo.
o dogma não tomou uma importância muito grande na nossa caminhada? Nesse caso, sim. Nesse caso, aí a pessoa está exaltando o dogma, exaltando a doutrina, exaltando a denominação, né, acima da função da igreja, né? Jesus, ele primeiro atrai as pessoas para si com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão. Depois ele vai doutrinar essa pessoa. Primeiro nós precisamos abrir os braços, primeiro nós precisamos apresentar o Evangelho, apresentar a Cristo, levar as pessoas ao arrependimento, e só num segundo momento é que essa pessoa vai, então, entender as principais doutrinas do cristianismo, né? E eu acredito que algumas doutrinas são fundamentais para que a gente professe e viva a fé cristã, e em outras a gente pode e deve ter liberdade. Por exemplo, nós temos, eu faço parte, só para puxar um pouquinho da sardinha, faço parte da Convenção Batista Independente. Nós temos uma confissão de fé, nós temos ali uma base daquilo que nós cremos, mas há muitas posições teológicas que nós, os pastores, divergimos. Tem alguns pastores que, por exemplo, dentro da nossa denominação, são pré-tribulacionistas. A confissão é pós-historicamente. Mas nem por isso o pastor que se diz pré-tribulacionista, que abraçou um movimento dispensacional, ele vai ser excluído, ele vai ser colocado de lado, porque acredita-se que há doutrinas que não são fundamentais. Mas sim, no Brasil e em muitos lugares do mundo tem essa ideia de colocar a denominação acima da própria pessoa, né? Você excluir a pessoa porque ela não se enquadra naquele modelo, naquele jeito, naquela forma de fazer as coisas. E, inclusive, muitos movimentos no Brasil nasceram por causa disso, porque as pessoas não se enquadravam dentro daquela forma e elas acabaram sendo rechaçadas, excluídas, expulsas mesmo porque não se enquadravam naquela cartilha e acabaram, então, surgindo outros movimentos. Então, há, sim, de fato, uma exacerbação, uma idolatria, muitas vezes, às denominações. Às vezes a pessoa, ela não fala de Cristo, não fala de Jesus, não fala do Evangelho, não fala da palavra, mas passa o tempo todo falando da denominação. Aqui na minha igreja, né, aqui se o apóstolo, o fulano de tal orar, então essa pessoa vai ser curada, a vida dela vai mudar. Se você vier para cá, então isso de fato é uma idolatria, uma exaltação equivocada ao denominacionalismo. Denominacionalismo. Vou falar difícil. Até a palavra é difícil, né? Então, se a gente for olhar por esse lado, aí sim ele é muito prejudicial, né? Esses movimentos aí, eles acabam sendo muito prejudiciais, de exaltação à denominação, né? Sim, e não só da questão da denominação, né, pastor Marcos, mas dessa questão das doutrinas mesmo, as bandeiras que são levantadas. A gente até colocou ali na enquete, depois eu vou colocar aqui algumas participações do nosso internauta também, que parece de fato que a placa é muito mais importante do que o conteúdo. Então, às vezes até você vai observar isso em missões. Quando vai fazer algumas igrejas que são praticantes de missões transculturais, não basta simplesmente você levar o evangelho, você tem que levar toda a estrutura denominacional. Então, você chega lá no país e leva aquilo que você tem aqui para lá, né? Nas mais tradicionais, por exemplo, eu sou membro da igreja presbiteriana, né? Então, ele leva aquele órgão bonito, né? O hino, né? Lá o pessoal gosta de batucar, mas não pode porque a denominação não permite. Não fica com essa impressão, pastor Marcos? Vamos dizer assim, quando a gente pensa no cristianismo, o cristianismo ele é de liberdade. Mas ele não é de liberdade para pense o que quer, faça o que quer. É liberdade de libertação. Você se liberta do cativeiro, você se liberta do pecado e agora você é livre para obedecer a Deus, para cumprir. O problema é que essa liberdade, ela tem sido interpretada de uma forma equivocada. Se nós pensamos em denominação no sentido, olha, nós temos que ter uma fé bíblica, nós não aceitamos uma forma de fé que não esteja na palavra, e esta é a forma como nós entendemos a palavra, porque essa unidade precisa haver.
Eu falo que hoje os movimentos, eu não estou falando de certo ou errado, os movimentos que têm tido melhor resultado são movimentos uniformes. Isso é inquestionável. Os movimentos pluralistas estão fracassando, diminuindo e tendem a deixarem de existir. Os movimentos uniformes, seja, vamos dizer assim, é igual Hitler. Esse é o pensamento, é isso que nós acreditamos, você tem que estar conosco. Então, ele só usou a força dele de uma forma equivocada para propósitos equivocados que levou ele ao fracasso, mas... Não é? Então, essa questão hoje, olha isso, quais os movimentos de melhores resultados no Brasil? São movimentos uniformes. Nós pensamos assim. Eu falo para as pessoas quando chegam na igreja, olha, eu quero apresentar você à igreja. Eu quero ser membro dessa igreja. Não, eles ficam 6 meses comigo e eu vou... Deixa eu apresentar para você o que é a Igreja Batista, qual é a doutrina da Igreja Batista, o que nós acreditamos. Aquilo que você falou é muito importante. Você tem um desgaste porque você queria impor um comportamento sem dar a razão. Nós perdemos muito de práticas saudáveis e corretas. Vou dar um exemplo, como você citou, vestimenta. Então, se discutia, calça comprida, se a pessoa vestir, vai para o inferno, né? Tem que ser vestido, tem que ser terno, tem que ser gravata. Mas se discutiu uma coisa que é importante, que a Bíblia fala sobre vestimenta, mas se discutiu de uma forma errada. Ao invés de se estabelecer, que existe lá o princípio, diferenciação, pudor, modéstia, que são as características que a Bíblia fala sobre, objetivamente, vestimento, mas deixou de se defender com a Bíblia o princípio e passou a se defender com a tradição. Aquilo que aconteceu nos tempos de Jesus Cristo, ele falava para os fariseus, vocês com a tradição invalidou a lei. Então, nós começamos a defender de forma equivocada. É nisso que nós nos enfraquecemos. Nós começamos a discutir, como você falou, algumas coisas. Quem são os 10 poderes que vão dar sustentação à besta? Então, nós queremos saber quem é esses 10, quem são a nacionalidade das testemunhas. Então, nós perdemos, e é isso que está gerando essa multiplicidade de denominações, porque nós estamos perdendo a nossa essência, o propósito principal, que o que vai nos levar ao céu é o fato de nos libertarmos do pecado, das práticas imorais, das práticas de injustiça. E, não, se você é calvinista, você vai estar no céu. Se você é armeniano, e hoje esse movimento calvinista e armeniano, e nós nem somos nenhum desses dois movimentos, né? Acaba, o que está fazendo? Fragmentando as igrejas, mesmo aquelas que são de confissão calvinista, estão se fragmentando porque surgem pessoas que pensam de uma forma contrária. Então, aquilo que você está falando, o que está acontecendo hoje nos nossos dias é o enfraquecimento do cristianismo, enquanto o diabo está unido. Olhe os movimentos a favor de pensamentos modernos e pensamentos antibíblicos. Eles têm conseguido isso, um poder de imposição tremendo. E por que eles conseguem? Eles são 50% mais um? Eles são 90%? Não, às vezes são 5%, mas eles estão unidos, uniformes. Olha, você pensa assim, mas nós vamos juntos pensar isso e vamos impor à sociedade o nosso pensamento. E hoje esse pensamento está no sistema educacional, hoje esse pensamento está no sistema judicial, hoje esse pensamento está no sistema social que comanda a cultura do povo. E por quê? Porque estão unidos. Então, nós temos nos enfraquecido. Eu falo para o nosso grupo, nós somos igrejas independentes, mas independente eu sei, você pode viver este valor do seu modo. Mas você não pode inverter o valor, a sua liberdade, não dá para você, não, a igreja é do meu jeito. Não, a igreja não é do seu jeito, a igreja é do jeito de Deus. Agora, ela tem a sua pessoalidade. Então, nós vamos cantar o hino, nós vamos cantar dessa forma, com esses instrumentos, mas o hino
A doutrina do hino é a mesma, a essência da adoração é a mesma, mas hoje a doutrina é comprometida, a essência da adoração é comprometida, esse é o problema. Então, nós precisamos resgatar essa visão da necessidade da uniformidade. É como um dia, chegou a minha irmã mesmo, ela ficou lá chateada, foi excluída da igreja. Por quê? Porque eu cortei o cabelo. Você vê que absurdo, papai. Eu falei, quando você chegou lá, o que a igreja disse para você? Não podia. Você cortou? Ela está certa. A questão é você se uniu a uma igreja que pensa dessa forma. Quando você se une à igreja, você está se identificando com uma doutrina, com uma visão, com um ministério. Então, você tem que ser fiel a isso. Agora, se você pensa de forma diferente, então não se une. Sim. Então, essa falta de uniformidade, eu respeito. Nós temos nosso grupo, é muito difícil você entender essa uniformidade. Nós precisamos ser uniformes para que uma pessoa venha na minha igreja e se ela for lá na Paraíba, ela vai entender que ela está na mesma igreja. Se ela for lá em Rondônia, ela vai entender que está na mesma igreja. Agora, você vai numa mesma denominação, você vai nessa igreja e vai na outra, você fala assim, não é a mesma denominação, não é a mesma igreja. Então, isso faz com os desigrejados, porque virou uma confusão que ninguém nem sabe mais o que é certo. Ninguém sabe o que é certo. O que é certo? Certo hoje é calvinista, certo hoje é... Nós precisávamos estar discutindo isso, não é? Nós perdemos a oportunidade de sermos uma igreja relevante através da unidade. Jesus diz, o povo desunido não prospera. E a unidade é uma só fé, um só batismo e um só Senhor. A Bíblia caracteriza o que é a unidade. Agora, lógico, em função da unidade do bem maior, eu abri mão das minhas preferências pessoais. É lógico, eu falo assim, eu tenho minhas preferências pessoais, mas eu estou vivendo em prol de uma unidade. Então, é que Paulo diz, olha, eu sei que comer carne, para você, não tem problema, mas para o outro tem. Então, abra mão da sua preferência pessoal, porque isso não vai levar você para o céu ou para o inferno. Então, a pessoa não come carne, vai para o céu, e você vai comer carne, vai para o céu. Mas respeite o outro em função... E nós perdemos essa visão da unidade. Então, nós lutamos muito por brigas das nossas pessoalidades. Abra mão disso, pensa na visão maior. Como você, para sobreviver na presbiteriana, você tem que pensar no reino. Sim. Eu para sobreviver, eu tenho que pensar no reino. Agora, quando a gente começa a pensar em nós, o que eu acho, o que eu penso, então aí começa essa confusão. Começa a desmoronar tudo. Deixa eu colocar um comentário aqui. O pastor Marcos citou assim rapidamente sobre essa questão. O pastor Rich também já em algum momento falou, mas o Manuel Pires, respondendo lá a nossa enquete, ele colocou na visão dele e a gente vai comentar rapidinho. O Manuel fala o seguinte, ó, os religiosos falam de placas de igrejas, mas a verdadeira igreja vive o evangelho, viver e praticar. Pastor Richard, inclusive, nasce muito forte essa temática, né? Sempre que você vai falar alguma coisa relacionada ao dogma, às doutrinas, às confissões, já vem essa pedrada. Olha o religioso aí. Olha o religioso aí. E esses movimentos desigrejados também abraçam muito essa ideia. Não, aqui a gente fala do verdadeiro evangelho, sem essas amarras das instituições e tudo mais. De fato, uma coisa anula a outra? Eu acredito que não. Eu acredito que, se você for pegar movimentos desigrejados, também não é um movimento organizado. Mas, se eles fossem se organizar, ainda que fora de uma instituição, fora de um modelo tradicional de igreja, eles precisariam ter também uma prática de fé. Mas a minha prática de fé é única e exclusivamente a Bíblia Sagrada, que é isso que esses movimentos também gostam de se utilizar. Sim. Tá, mas nós temos diversas denominações cristãs, históricas, sérias, que também têm como única regra de prática e fé a Bíblia Sagrada. E mesmo assim, divergem em muitos assuntos. Então, se você pega um movimento, eles vão ter que ter uma confissão de fé e eles vão ter que se deter em alguns dogmas, porque senão cada um vai fazer, como o pastor bem colocou, de um jeito e de uma forma. Então, eu acredito que a crítica, ela é válida, a crítica ela é importante, mas ela carece de um maior entendimento, de um maior fundamento para que ela possa ser realmente construtiva. Então, antes de você criticar o dogma
uma confissão de fé, uma denominação, uma placa de igreja, você tem que saber o que você está criticando. Bom, esse dogma dessa igreja, a gente não corrobora, a gente não concorda, a gente acha que ele é antibíblico, que ele é fora das escrituras, que ele é abusivo. Então, você está criticando algo pontual. Eu não acredito em dogmas humanos, eu não acredito em doutrinas humanas. Mas essas doutrinas que supostamente o pessoal fala que são humanas, são a partir da interpretação bíblica, de um desenvolver histórico, teológico, de pessoas que se debruçaram por muito tempo para chegar ao entendimento sistemático que nós temos hoje de uma teologia. Não surgiu, né, do além, não surgiu do nada. Então, eu acredito que essas críticas, elas são importantes, até mesmo para que a gente possa evoluir, mas elas carecem de uma profundidade maior, né? A placa da igreja. Na placa da igreja, não é importante a placa da igreja, a identificação da igreja. Não quando ela é colocada acima de Cristo, não quando ela é colocada acima da fraternidade, não quando ela é colocada acima da unidade, mas para identificar quem é aquele grupo. Para até uma pessoa chegar lá saber aonde ela está pisando, qual é o lastro daquelas pessoas. Se você, por exemplo, vai fazer um negócio hoje, né, você vai comprar alguma coisa, você vai abrir uma conta, você vai fazer um contrato, você vai buscar um lastro, né, de quem é aquela instituição, de quem é a pessoa que está te vendendo, para que você possa ali fazer um negócio com segurança. Agora, no que diz respeito à nossa salvação, à doutrina eterna, à nossa alma, nós não queremos saber de onde vem, quem são as pessoas. Eu acho isso uma questão muito equivocada. Infelizmente, no Brasil, qualquer movimento que chega aqui floresce, né? Tem movimentos até que no país de origem as pessoas rejeitam, sim, rechaçam, mas no Brasil vem. Agora, se a gente leva um movimento, por exemplo, para alguns países aqui do Brasil, as pessoas vão querer saber quem são, de onde vem, qual é a história. Então, essas críticas que eu julgo que são importantes. Sim. Nós vamos precisar chamar um intervalo, pastor Richard, 2 minutinhos só para o irmão amarrar a ideia, olhando agora para o futuro. O que o irmão antevê aí, se é que Deus deu esse dom aí para o irmão, dessas temáticas, assim, principalmente ligadas a essa institucionalização exacerbada, esses movimentos mais livres, que crescem muito. O que o irmão imagina aí para o futuro? 2 minutinhos para a gente poder encerrar o bloco. Pastor, por favor. Olha, a minha perspectiva não é muito otimista, né? Como o pastor Marcos colocou de forma bem objetiva e bem clara, a igreja e os movimentos cristãos, eles são frutos daquilo que acontece na sociedade. E nós vivemos uma sociedade plural e que se denomina pós-verdade. Estamos vendo o tempo da pós-verdade. Então, é muito difícil nós pensarmos no futuro em uma verdade, né? Numa verdade una, numa verdade uniforme, numa unidade de pensamento. Eu acredito que Deus tem os seus remanescentes, o remanescente fiel, a noiva que Ele vem buscar, sem mancha, sem ruga, uma noiva pura, né? E que essa vai preservar na verdade. Mas muitos movimentos ainda vão surgir, principalmente com essa questão que nós tivemos agora nas últimas eleições. Muitos movimentos vão surgir dentro do cristianismo e, infelizmente, a perspectiva é de escândalos, pessoas feridas, né? Mas a igreja fiel, a igreja remanescente vai estar de portas abertas para acolher, para abraçar e para ser um canal de bênção. Amém. Amém. Pastor Marcos, 2 minutinhos também para o irmão, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco aqui. Vou pedir para o irmão também fazer esse olhar para o futuro aí, colocar em prática aí o seu dom aí nessa... Quando a gente olha para a Bíblia e profeticamente, infelizmente, não que Deus determina o caos, Deus não determina o caos, mas na sua onisciência Ele enxerga o caos. Então, infelizmente, o futuro da igreja, e nós cremos que Cristo está à porta, e um dos maiores sinais dessa volta de Cristo, desse retorno de Cristo, é a apostasia, não é? E nós estamos vendo que o efeito, né,
que eu chamo de anarquismo. O anarquismo gera o caos. O anarquismo político gera o caos. O anarquismo de valores gera o caos. A liberdade sempre é usada, infelizmente, para aquilo que não é bom. Sempre a luta, você pode perceber para a igreja, a luta nunca é em função do mais consagrado, do mais reverente. Sempre é a luta para eu vou usar o termo, e me perdoe, libertinagem. Não é? Então, sempre você vê. Então, agora, a Igreja de Deus sempre existiu. Ela sempre existiu, em todos os tempos. Deus sempre preservou não só a sua palavra, mas preservou um povo. E hoje, felizmente ou infelizmente, eu poderia fazer essa afirmação. O fato de ser batista não significa que você está contado. O fato de ser presbiteriano. Então, hoje, antigamente, a sua confissão de fé identificava você e dava paz para essas convicções. Nós somos o povo de Deus. Né? Mas, infelizmente, hoje, nem todos que são... É como Jesus vai dizer, Paulo vai dizer muito isso, né? O fato de ser judeu não significa que é de Israel. Né? Então, nós estamos vivendo esse momento. Mas, como na Europa, olhe para a Europa e nós aqui na América refletimos um pouquinho com um time depois. Né? Mas a Europa hoje vive um movimento pós-cristão que norteia a filosofia, que norteia a sociologia, que norteia a ciência, que norteia a igreja. Então, o cristianismo já não mais influencia a sociedade, já não mais influencia os valores. O que nos difere de hoje de outros tempos, como a destruição de Sodoma e Gomorra, é que, assim como a economia é globalizada, a religião está globalizada, os pensamentos estão globalizados. Então, o efeito do meu pensamento agora na internet vai repercutir no Brasil e no mundo, né? Então, infelizmente, essa contaminação é generalizada. E esse é um grande sinal de uma necessidade de uma intervenção divina, infelizmente. Lógico, nós estamos como Abraão orando por Sodoma e Gomorra. Se tiver 10 Sim, lá, preserva, se tiver 10 lá, por favor, preserve. Né? Então, é como hoje, né? Naquilo que... Por que o movimento religioso não se fortalece? Porque ele se enfraquece em si mesmo. Desculpa. Eu peço desculpa, mas é que o nosso tempo passa muito rápido. E para a gente ainda garantir um tempinho no próximo bloco, onde os meus convidados, obviamente, vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema, exatamente, poxa, e agora? O que você, pessoalmente, precisa fazer com tudo isso? Alterar na sua cosmovisão, alterar na sua caminhada? O que essa temática precisa influenciar você? Nós vamos fazer esses comentários no próximo bloco, tá bom? E por isso que eu preciso encerrar o bloco agora. Antes, deixa eu só colocar aí para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, gosta de estudar as Escrituras Sagradas, quer se aprofundar no estudo da teologia, quer se preparar aí para o trabalho do reino, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819 é o telefone da Secretaria-Geral. Você anota, amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, faz as perguntas lá que você precisa fazer. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo que a Grade oferece para você poder estudar também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você o site da HIT. Gosta da nossa programação, gosta dos programas, do conteúdo? Chega por lá, que tem muita informação para você, tá bom? Além disso, a HIT está em todas as redes sociais. É só você procurar que você vai nos localizar. Vou dar destaque lá para o nosso canal oficial do YouTube, onde você encontra a nossa programação ao vivo, além de ter acesso ali a todos os programas em playlists assim individualizadas. Então, perdeu algum conteúdo, você acha lá, quer rever algum programa que você curtiu, tá lá também, e por lá, obviamente, você pode compartilhar aquele conteúdo que você gostou mais, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje tentando entender
se esse apego às denominações, o denominacionalismo, se ele é prejudicial na caminhada da igreja. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Richard Godoy e também o pastor Marcos Antônio da Silva, ambos colocando as suas perspectivas, as suas observações, pautado, obviamente, sempre na construção feita pelas Escrituras Sagradas. E, na sequência, eu vou devolver a palavra aos meus convidados. Eles vão fazer, sim, considerações finais rápidas, mas, principalmente, focar em uma aplicação para você. O que tudo isso que a gente conversou precisa transformar de alguma maneira, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua caminhada cristã também, tá bom? Fica ligadinho que vai ser na sequência. Antes, deixa eu só falar aqui das nossas participações dos telespectadores, daquela turma que manda a foto e participa aqui no Vejam Só. Hoje, nós vamos colocar aí a foto daquele irmão abençoado que levou o presente aqui do Vejam Só. Antes, deixa eu só reforçar para você a sua participação. Entra lá no nosso Facebook, entra lá no nosso Instagram e manda a sua foto. Participa aqui do Vejam Só. Todo mundo que mandar a foto concorre e vai concorrer a um presente da produção. É muito simples, tá bom? Faça ali uma selfie, colocando assim a televisão ao fundo, mostrar que você está assistindo o Vejam Só. Você pode mandar pelo Facebook, né? Lá você vai localizar por Programa Vejam Só, ou pelo Instagram, Programa Vejam Só também. Você vai nas mensagens e encaminha a foto, nome completo, cidade e estado, e aí você vai participar aqui das nossas promoções, tá bom? Vamos colocar na foto, ó, na tela, a foto do vencedor, ele que vai levar os livros do professor Luiz Saião, tá aí, ó, Daniel Leite, ele que é lá da Paraíba, da cidade de Marcação, lá na Paraíba. Daniel, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, pela participação. Estava acompanhando ali um dos programas que nós fizemos aqui com o Natan Rufino, que também é lá da região da Paraíba também. Obrigado, viu, pelo carinho e pela participação. Na verdade, eu falei Paraíba, mas agora eu fiquei na dúvida se o Natan é lá da Paraíba mesmo. Mas ele é lá do Nordeste. Natan, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho com o Vejam Só. E, Daniel, nós vamos mandar esse presentaço aí para você, ó. São os livros do professor Luiz Saião, você vai receber na sua casa. Um deles falando sobre o problema do mal e o outro fazendo uma análise do Sermão do Monte. Bom, o carimbo Luiz Saião aí já dá a certeza de qualidade, né? E você vai poder ler e ser edificado e abençoado por esses materiais também, tá bom? Então a produção vai entrar em contato com você, Daniel. A partir de amanhã a gente já começa a colocar as fotos aqui e vamos mandar para você um brinde novo que a gente vai mostrar, tá bom? Obrigado a todo mundo que tem participado do Vejam Só. Meus irmãos, 4 minutinhos para cada um, tá bom? Vou controlar o tempo aqui, porque agora a gente precisa encerrar mesmo. Pastor Marcos, como eu prometi, vou começar esse bloco com o irmão. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Em meio a tudo isso, nós devemos continuar acreditando na igreja. Como diz Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, quando Deus, então, olha para Pedro e profetiza esse ministério. Então ele vai dizer: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então a instituição de Deus hoje, no nosso presente século, é a igreja. Como foi os judeus no Velho Testamento. Deus não levantou outro povo, foram os judeus. Deus não vai levantar outra instituição, a igreja. Porque o problema não é o sistema. Quando o povo pediu rei a Samuel, Samuel ficou muito decepcionado, porque até então o governo era do próprio Deus através do profeta, através do sacerdote. Mas por que aconteceu aquilo? Os filhos de Eli revelavam um futuro sombrio para a igreja. E Samuel repreendeu Eli em função dos filhos. Mas você vai ver que os filhos de Samuel se tornaram tão rebeldes quanto os filhos de Eli. A questão da imoralidade, a questão do mercenarismo. Então, eles buscaram mudar o sistema na esperança de terem resultados melhores. E a gente sabe que o sistema de rei não foi a solução para os problemas. Por outro lado, agravou os problemas e vieram reis bons,
reis ruins, e por fim as tribos divididas, e por fim essa realidade que hoje se tem em Israel. Então, não se rebele contra o sistema. O ministério da igreja é um ministério precioso e é o ministério de Deus na terra. Agora, um conselho: procure uma igreja que realmente tem por propósito servir a Cristo. Procure aprender a palavra, estudar a palavra. Deus vem buscar a igreja. Deus não vem buscar um homem, uma mulher, mas é uma igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, é a união dos salvos, que Deus dotou de dons para provocarem edificação mútua. Então, é uma necessidade. Então, a gente muitas vezes falha muito e dá tiro no próprio pé. Então, criticando as denominações, criticando as igrejas. E não é assim que nós vamos construir algo melhor, algo que vai atender a necessidade do povo e se identificar com o propósito de Deus. Então, ao invés de combatermos as denominações, que combatamos o pecado. Ao invés de abraçarmos as denominações, que abracemos a verdade. E se o lugar onde a gente está tem esse compromisso com a verdade, abrace esse lugar, batalhe, lute, e um clamor para o povo de Deus, né? Nós precisamos nos unir. E tem algo que tem o poder de nos unir: a palavra, o Espírito que Deus nos deu. E o que eu sempre digo, vamos ser espirituais, como diz Gálatas 5:22, cheios de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Isso vai nos levar a gozo, alegria, paz, né? Então, a gente tem uma visão de espiritualidade distorcida, uma visão de verdade distorcida, mas nós temos um Deus que tem poder para nos converter a uma verdade. E eu creio, sim, que existe, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, um povo sincero, que tem procurado viver a sua fé de uma forma sincera. Posso dizer que talvez eles não entendam da Bíblia tudo o que gostariam de entender, e talvez eu não tenha a resposta teológica para cada questão. Se perguntarem quem são os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens, eu não vou saber definir e não tenho essa resposta, mas eu sei que existe um Salvador que morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, e a Bíblia diz: se eu crer nele, eu vou ser salvo. Amém. E a santificação é um processo que a gente não vai consumar aqui na terra, só vai consumar na eternidade. Então, sirva o Senhor, né? E vamos estar gastando menos tempo discutindo denominação, e vamos discutir mais orar por um avivamento, como já houve, né? Homens que ousaram não pregar uma denominação, mas ousaram pregar a verdade e construíram grandes denominações, né? Mas pregando a verdade. Amém. Obrigado, pastor Marcos, pelo carinho. Obrigado pela atenção com o programa, que realmente essa reflexão encontre no coração do nosso telespectador aquela terra fértil, pronta para ser semeada e poder florescer também. Leve nosso abraço a toda a comunidade. Muito obrigado pelo carinho, meu irmão. Nós vamos deixar o contato à sua disposição também lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Pastor Richard, 4 minutinhos para o irmão também, por favor. Irmão Zeca, pastor Marcos, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de conversar sobre esse tema tão importante, com pessoas sábias e que souberam mediar muito bem o assunto. E eu tenho certeza que quem ganha com tudo isso é você que está nos assistindo. É você que teve a oportunidade de ouvir essas reflexões, de entender um pouco da questão do denominacionalismo e da importância de você ser a igreja do Senhor. Todas as figuras da igreja no Novo Testamento tratam de um ajuntamento, tratam de um grupo chamado por Deus para ser o seu povo, para o adorar, para o servir, para manifestar a sua fé. Então, a igreja, ela não pode ter uma ênfase muito grande na questão do indivíduo, porque é o coletivo, é a comunidade, é o povo, é o exército do Senhor. E eu queria ler um texto aqui que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15, que diz assim: se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade.
Então, a igreja, ela foi constituída por Deus, uma instituição constituída por Deus, que Jesus vem buscar, e ela é quem protege, ela que é a guardiã da verdade. Nós sabemos que o nosso mundo jaz no maligno, nós sabemos que a corrupção tem imperado, nós sabemos que os tempos que virão serão tempos trabalhosos, mas é na igreja que nós vamos guardar e viver e preservar a verdade. E um conselho que eu dou para você, meu querido, não é porque se você se decepcionou com uma igreja, com uma instituição, que você deve generalizar e pensar que todas as igrejas são iguais. Ore a Deus, procure uma igreja séria, procure uma igreja onde você conheça a liderança, onde você conheça aquilo que a igreja crê e congregue, faça parte da igreja, porque eu tenho certeza que Deus quer te usar, que Deus tem uma casa para você e que você faz parte do corpo de Cristo. Fora da igreja, fora da chamada denominação, você é uma presa fácil para o inimigo e está numa condição de muita vulnerabilidade. O estrago pode ser muito pior. Boa, tá aí também as palavras de encerramento do pastor Richard. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela atenção aqui com Vejam Só, uma alegria recebê-lo. Só para a gente encerrar, nós passamos aqui, deixamos o contato da ONG, a igreja que administra lá, bem rapidinho para a gente aí. Nós temos uma ONG em São Caetano, chama Mãos que Abençoam, que cuida de pessoas em vulnerabilidade social. A gente trabalha com pessoas em situação de rua e é como se fosse um centro pop ali na região de São Caetano. Você pode entrar no nosso Instagram e conhecer um pouco mais desse projeto, pode se voluntariar, pode participar conosco, será uma grande honra. Muito bacana, entra por lá, o contato ficou à sua disposição aí, mas também nós deixamos lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só, chega por lá que você vai acessar e aí você vai conhecer também todo o ministério aí, pode ser uma porta aí, uma ferramenta aí para você ser bênção também na comunidade. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, a honra é minha. Muito bacana. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar e nós perguntamos lá para você se, na sua observação, atualmente as placas das igrejas têm mais importância do que a pregação de Cristo propriamente dito. 82% responderam que sim, 18% responderam que não. Apesar de ser uma pesquisa totalmente informal, né, eu acho que acende uma luzinha, que a gente tem que ficar atento aí, que talvez a igreja tenha se perdido na caminhada. E vale por isso a reflexão que foi feita aqui no programa e, obviamente, isso tem que começar por cada um, né? Cada um tem que fazer a sua análise aí e observar como é que tem sido, né, a sua caminhada. Acho que espero que o Vejam Só consiga contribuir com a edição de hoje nesse sentido também, tá bom? Muito obrigado aí a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pela audiência, pelo carinho de dividir conosco esse seu tempo, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição, sempre preparada com muita dedicação e visando edificar o povo de Deus. Um abraço e até lá!